por isso eu vou dedicar essa palavra na sua vida, na vida de toda a sua família. Quando o Senhor Jesus diz assim, ó, Pedro Kelly, eu fiz da tua boca uma espada aguda, na sombra da minha mão eu te escondo, e eu faço-te como uma flecha polida, e te guardo na minha aljava. Te digo, Pedro Kelly, tu és meu filho, por quem eu hei de ser glorificado. Amém. É isso aí, que bacana, né? Sei que você já convidou, porque eu já vi aqui que já entraram mais pessoas. Eu recebi essa palavra, né, como uma confissão na minha vida e na vida da minha família, como uma profecia e um ânimo, uma declaração de ânimo para mim e para minha família, para nós seguirmos em frente. Então eu resolvi colocar e apresentar para você, e se você quiser ouvir de novo, está lá no nosso YouTube já ali, profecia dada a Pedro Kelly e sua família. Isso me dá muito ânimo. Agora eu queria compartilhar contigo um assunto que me ocupa, porque eu me ocupo da tua prosperidade, porque nós fomos chamados a viver nessa terra em prosperidade. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, e vida em abundância não está ligado à escassez. Às vezes a escassez aparece, mas eu queria dizer para você, não desanime, porque essa aparente escassez é momentânea, porque a tua vida está chamada a viver em prosperidade e não em escassez. Se em algum momento na tua vida, se porventura nesse momento você está vivendo uma aparente escassez, não desanime, não pense bobagens, não desista, não esmoreça, não desmaie no caminho, porque o apóstolo Paulo diz que a seu tempo colheremos, se não tivermos desfalecido. Agora, quando ele diz a seu tempo colheremos, ele está dizendo, bom, você também já plantou, porque senão você não vai colher nem a seu tempo, porque você só pode colher se você plantar. Mas às vezes a gente planta e planta e planta e planta, e a colheita demora, e acontece, né? Nós estamos vivendo dias especiais nesse planeta Terra, e acontece às vezes dificuldade, né? Desemprego, aí como eu já disse, insisto, aquela aparente escassez começa a querer assolar os teus pensamentos. Não deixe, tranque a porta da tua mente para esse tipo de pensamento, porque para você o que está preparado é colheita, para você o que está preparado é abundância. Porque você é um semeador, você é uma semeadora. Então é impossível que Deus minta. Você não vai deixar de colher, você vai colher. O detalhe é que é a seu tempo e não a teu tempo ou a nosso tempo. É a seu tempo, querendo dizer, no tempo dele, no tempo daquele que é o dono de todas as coisas, que é o nosso Criador, o nosso Deus. Então ele tem um tempo para todas as coisas, e você planta. E a semente dá seu fruto de acordo com seu gênero, e cada gênero de semente tem um tempo. O abacate demora um pouco para nascer o abacateiro, né? O milho demora um pouco para o milharal florescer, e assim por diante, você está entendendo. Mas tem aqui uma pequena passagem da Escritura que eu queria compartilhar contigo a esse respeito. Por quê? Porque eu só posso estar no ar por causa de você. A nossa abençoada Doralice Ferreira me impactou agora, o que eu li, o comentário dela agora há pouco. Muito agradecido por esse trabalho, por esse esforço de estar no ar, alimentando a esse público maravilhoso. E eu queria dizer para você, eu só posso estar no ar porque você semeia, porque você está plantando para que tudo isso seja feito, para que tudo isso esteja acontecendo. Então, como é que se semeia aqui no Ministério Reconciliados com Cristo? Primeiro, você deve sentir isso da parte de Deus no teu coração, tá bom? Porque aqui você tem liberdade para isso. Então, aqui diz o apóstolo Paulo no verso 11, se você sentiu isso no teu coração,
a vontade de semear aqui, se essa palavra está te fazendo bem, que era o mesmo caso lá do apóstolo Paulo, ele diz, então agora, pois, levai a cabo o fazê-lo, para que como estivesses prontos a querer, ou seja, você já está querendo, e foi Deus que pôs no teu coração, você querer semear aqui, então faça isso, semeie, porque não deixe passar um sentimento que Deus está colocando no teu coração. Se Ele está colocando no teu coração que você deve semear aqui, semeie logo, faça logo isso. Paulo diz, para que como estivesses prontos a querer, também estejais em cumprir. Agora olha só o detalhe que é importante, conforme o que tenhais, porque ninguém pode semear daquilo que não tem, né, abençoado? Então, no outro verso ele diz assim, o mais importante, porque se há, primeiro, a vontade disposta, se você tem uma vontade disponível de semear aqui, tua semente será aceita, segundo o que você tem, e nunca, jamais, segundo aquilo que você não tem. Agora, eu só posso estar no ar por causa da tua semente. Quero agradecer a todos os semeadores que semearam essa semana, bastante pessoas semearam essa semana, início do mês, muitas pessoas estão recebendo a sua sementeira e estão compartilhando um pouquinho com este servidor aqui. Muito agradecido a todos vocês. Eu quero mandar aqui um abraço especial à minha irmã, que eu amo muito, que me acompanha há muitos anos, Sueli Paiva. Hoje ela está completando mais uma primavera, mais uma volta em torno do sol. Então, um abraço para a nossa amada Sueli Paiva lá. Bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora ouvir, ver, né, o testemunho da família da fé que está lá em Guarulhos, com o Roberto, com o Michel, com a Maria. Eles estão assistindo na televisão na sala deles. Um beijo para eles, vamos ver eles aí. Oi Pedro, que é o Roberto, o áudio que eu mandei saiu baixo, que congreguei em Guarulhos, estou ouvindo a palavra desde 2002, congreguei no Hotel Mercury, e estou aí, até hoje aí, a gente falta um pouco da família aí, faltou a metade, estão trabalhando, mas vai chegar, é isso aí. É isso aí, um aplauso para essa família maravilhosa em Guarulhos, né? Aplauso aí para o auditório, cadê o auditório? Que tremendo, né, abençoado? Eu com minha esposa, quando ela estava grávida do nosso primeiro filho, André Nicolai, nós fomos para São Paulo para organizar a igreja lá, íamos fazer uma convenção nacional e eu queria fazer em São Paulo e nós pegamos nossas malas, vamos morar em São Paulo agora, fomos para lá. Grávida da sua assistente. E grávida do meu assistente, que está aqui um pouco maior que eu já, mas está aqui me ajudando aqui nos computadores. E então, nós alugamos o salão do Hotel Mercury, né, porque eu era, naquela época, o bispo do Brasil, daquele ministério, que eu participei orgulhosamente, e a sede era no Rio de Janeiro, né, e permanecia no Rio de Janeiro a sede, mas eu estava em São Paulo. Então, o que eu fiz? Bom, eu e minha esposa decidimos alugar o salão do Hotel Mercury, bem ali na praça, na entrada de Guarulhos, e fazer reunião aos sábados, às 7 da noite. Por quê? Porque tinha ali algumas pessoas, e nós queríamos congregar, e a sede era no Rio, e a gente estava morando em São Paulo, porque nós pegávamos o dinheiro da sede nacional no Rio de Janeiro e investíamos nos estados. Nós pegamos um contrato com a Rádio Trianon, né, que fica ali na Avenida Paulista, e a gente pagava com o dinheiro da sede do Rio de Janeiro, né, porque a igreja em São Paulo era fraquinha, eles não conseguiam pagar nem os aluguéis deles lá, então a gente ajudava ali pagando a rádio. A rádio era, imagina, um programa de rádio na Rádio Trianon, na Avenida Paulista, você imagina quanto era. Então a gente investia ali, eu e minha esposa com aquela barrigona, a gente fazia o programa às 11 da noite, mais ou menos, 11h30 da noite, íamos de Guarulhos para a Avenida Paulista, fazíamos o programa, e descíamos, fazíamos um lanche ali e íamos para casa em Guarulhos. E isso acontecia durante a semana, e a gente não sabia quem estava ouvindo. Deixa estar que, olha só essa família aí, lá de Guarulhos, você viu a foto aí de várias pessoas,
E ele disse, o Roberto, né? Você disse que ainda faltam algumas pessoas. Tem o Michel, que está de óculos escuros, tem o Roberto e a Maria, né? E tem um montão de gente lá e ainda falta pessoas. Olha, é tão bacana que vale a pena ver de novo. Vamos ver de novo. O testemunho do Roberto. Oi, Pedro. Que é o Roberto, o áudio que eu mandei saiu baixo, que congreguei em Guarulhos. Estou ouvindo a palavra desde 2002, congreguei no Hotel Mercury e estou aí, até hoje aí. Aí tá falta um pouco da família aí. Faltou a metade, estão trabalhando, mas vai chegar. É isso aí. É isso aí. Muito agradecido, Roberto, família em Guarulhos. Sigam mandando seus testemunhos, suas fotos. Eu quero apresentar essa família da fé, reconciliados com Cristo em qualquer lugar do mundo. Já apresentei o Claudeci lá de Fortaleza, agora o Roberto lá de Guarulhos, o Renato lá de Nilópolis. Eu quero ouvir o teu. Hoje é domingo de ressurreição. Então o tema hoje se chama Os Donos de Deus. Bem, eu não sei se você já passou por isso, talvez sim, talvez não, mas eu gostaria de que você prestasse atenção no que eu vou te dizer agora. Quando eu convido alguém, eu convidava alguém, sempre, quase sempre, eu convidar alguém para congregar. Olha, vamos lá, vamos congregar onde eu congrego, porque você vai ouvir uma palavra que vai te ajudar, que vai te levantar, você vai conhecer a tua identidade espiritual, você vai crescer no conhecimento, na graça de Deus, você vai entender o que é o amor de Deus e a misericórdia dele a teu respeito, a nosso respeito. Invariavelmente eu ouvia, e talvez você também, a seguinte desculpa daquela pessoa que você estava convidando para congregar: eu ainda não posso, puxa, eu vou lá, vai chegar o dia, eu vou lá, mas eu ainda não posso, antes de eu ir, eu ainda tenho que consertar várias coisas na minha vida, ainda tenho que consertar umas coisinhas aí que você não imagina, assim, eu não estou muito limpo, não estou muito limpa, e eu só posso ir depois que eu me consertar por aqui, aí sim eu vou lá na tua congregação e tal. E eu ficava mastigando aquelas respostas, porque eu achava estranho a pessoa só querer ir para um lugar chamado igreja, na cabeça dela, né, era igreja, depois que ela tivesse limpinha, alvo mais que a neve. Eu falei, por que essa pessoa não entendeu ainda que aquele lugar lá é lugar dos doentes e não dos limpinhos? Então, ouvir isso me dá a pauta, o entendimento de que aquela pessoa a qual eu estava convidando não se sente digna de entrar naquele lugar chamado igreja. Aquela pessoa vê os demais ou aqueles frequentadores como superiores a ela mesma, sabe? Se sente imundo, se sente sujo, se sente em pecado, se sente manchada, se sente indigna, se sente mal, se sente inferior, repito. E o que é pior de tudo isso, ela vê aquele lugar chamado igreja numa posição que não deveria ver, né? Analisando essas coisas, eu concluo que isso não é por culpa daquela pessoa. Isso é por culpa das lideranças. E eu vou te explicar por quê. Porque essas lideranças, com suas regras, desviaram a igreja do seu propósito original. Está entendendo? É isso aí. Ora, se você for divorciado, aqui eu não te caso. Porque o divórcio não é de Deus. Se fumar, você não pode ser membro daqui. E se descobrirem que você está fumando, nós vamos te excluir. Se beber, muito menos pode ser membro aqui. Não pode participar de nada aqui. Agora, se você for ladrão, a única coisa que a gente recebe de você é o teu dízimo. Se tiver amante, então, aqui não é o teu lugar. Isso é para lá. Aqui não.
Para vir aqui você tem que estar vestido com tal roupa. Você só pode entrar aqui se você estiver vestida de tal maneira. Não pode usar uma blusa de alça, porque isso vai tentar os irmãos ao pecado. Ah, muito bem. Então, pessoas assim não são bem-vindas nesses lugares chamado igreja, né? E desculpa pela palavra lugares, eu creio que eu estou ofendendo a palavra lugares, fazendo essa comparação. A igreja se desviou do seu papel de sanar os oprimidos. Porque a igreja pretende ser a representação diplomática da embaixada dos céus aqui na terra. Então, a igreja pretende ser a representação do grande presidente, Jesus Cristo. Sim ou não? Então, nessa igreja, deveria haver as regras presidenciais cristãs. Então, a igreja se desviou desse papel. Então, isso me faz concluir e responder a pergunta que eu fiz na comunicação de ontem. Se Jesus de Nazaré estivesse aqui, ele não seria membro da Igreja Católica, e muito menos seria membro da Igreja Evangélica, e muito menos ainda seria membro de qualquer religião existente no planeta Terra. Porque lembre-se, Jesus Cristo não fundou nenhuma denominação, nenhuma seita, nenhuma corrente religiosa, não colocou placa lá no estábulo onde ele nasceu, ele não colocou nada disso, ele não fundou nada disso. Mas o que você vê hoje confronta com o que você agora está viajando junto comigo. Primeiro, olha como é que era Jesus. Ele se relacionava com umas pessoas, por não dizer, estranhas, em relação ao que essas pessoas por aí pensam. De uma ou outra forma, Jesus de Nazaré andou envolvido com pessoas estranhas, pessoas que não eram muito o modelo da sociedade daquela época. Adúltera. Teve um dia que ele estava escrevendo na areia, assim diz a história, né? E eu sei o que ele estava escrevendo na areia. Se você quiser saber, depois me pergunta que eu te digo o que ele estava escrevendo na areia. Eu creio que ele estava com uma varinha, né? Escrevendo na areia. Você já fez isso na areia da praia também? Eu já fiz. Você escreve na areia, bacana. Ele estava escrevendo uma palavra na areia, né? E aí pegaram uma mulher em adultério. Disse que ele não levantou nem a cabeça, ele continuou escrevendo na areia. Ou seja, ele não se espantou, nem fez assim: ai, adúltera, para lá, aqui você não cabe. Não é assim que eles reagem, porque eles usam saia, né? Então, e ele estava escrevendo, vou te dizer logo qual era a palavra. Sabe qual era a palavra que ele estava escrevendo na areia? Graça. Essa era a palavra que ele estava escrevendo, eu tenho certeza disso. Ele me contou. Adúltera. E ele falou assim: ó, eu também não te condeno. Agora, pô, você sabe que está vacilando, né? Então, vê se controla aí esse fogo, né? Foi, em outras palavras, o que ele disse para ela, né? Vai embora e, puxa, se controla aí, porque senão isso vai te trazer muito problema. Mas ele não condenou ela. E nesses lugares aí que tocam sino, nesses lugares aí do óleo ungido, se pegarem uma mulher adúltera, a primeira coisa que fazem é uma reunião e pra fora, rasga a carteira de membro e tchau. Mas esse tipo de pessoa se relacionou com Cristo, leprosos. Olha só, leprosos. Ele não tinha nojo dos leprosos. Ele curou os leprosos. Ladrão. Jesus se relacionava com ladrão. Inclusive na sua turma tinha um que era ladrão. Na sua quadrilha, nos 12, tinha um que era ladrão. Jesus se relacionou com um ladrão. Diz que ele até jantou na casa de um cara que tinha reputação duvidosa. Já pensou? A mulher tinha 6 maridos. Né? Diz que
teve tantos e o que estava atualmente não era dela, ou seja, era de alguém, não era dela, não sei. 6 maridos, imagina, uma mulher com 6 maridos. Qual é o sacerdote que vai ouvir a confissão de uma mulher que tem vários relacionamentos e não vai condená-la? Vai dizer que ela está em pecado, vai dizer que ela é imunda, vai dizer, em outras palavras, mas vai dizer. Qual é o pastor que vai aceitar como membro em sua congregação, em sua igreja, porque ele é o dono da igreja? Qual é o pastor que vai aceitar uma mulher que tem vários relacionamentos e o que tem agora nem é dela? É uma confusão só, hein? Jesus, na turma dele, tinha um que não acreditava. Você sabe, eu já falei de Judas, que era o ladrão, depois de Tomás, né? Não acreditava, incrédulo. E Jesus se dava com esse tipo de gente, né? Aí, gente que andava armada. Jesus tinha na sua turma alguém que andava armado. Naquela época não existia pistola, mas tinha espada, né? Você sabe que eu estou falando de Pedro. Ficou nervoso uma hora lá e arrancou a orelha de um camarada lá. Então andava armado, o cara andava armado, junto com Jesus armado. Que coisa tremenda. Gente que gostava de beber, diz que ele estava numa festa, acabou o vinho. Ih, cara, acabou o vinho, vamos resolver essa parada aqui. Ele mandou comprar lá na adega, pediu pelo delivery. Traz mais vinho aí que acabou o vinho. Você sabe, né, que ele transformou. A mulher doente, que ninguém tocava naquela mulher, porque na sociedade daquela época, a mulher, quando tinha o seu fluxo, era considerada imunda, tinha que ficar longe, não pode chegar aqui porque você está imunda. E essa mulher se aproximou de Jesus a tal ponto de tocá-lo, olha só, cego, mendigo, pedinte, sujo da rua, coxo, aleijado. Esse era o tipo de gente que se relacionava com Jesus, umas pessoas um pouco estranhas, nos moldes dos donos de Deus, né, de hoje. Então ele não rechaçou essas pessoas, ele não rechaçou, ele deixou um exemplo, né, diferente. Né? Que coisa que eu diria que Jesus, né, e Deus, eles, na época do pecado, eles odeiam o pecado e amam o pecador. Exatamente, isso é o que se diz hoje, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. O pecado já não existe. Deus ama a pessoa débil, vamos trocar nessas frases de hoje. Essa participação do André aqui foi excelente, né? Ele ama o débil e por isso ele tirou o pecado do mundo e separou isso aí. Só que esqueceu de avisar, ou melhor, esses caras não querem entender isso, e então eles continuam rechaçando, como se aquelas pessoas fossem pecadoras. Então, o exemplo dele foi outro, ele tinha empatia. Sabe o que é empatia? Empatia é o poder que alguém tem de se colocar no lugar do outro. Ele tinha empatia e por isso ele exercia misericórdia, coisa que a chamada igreja não tem. Não tem. Então, hoje em dia, eu tenho certeza que nenhuma dessas pessoas citadas acima, né, André, seria recebida com dignidade nesses lugares chamados de igreja aí, existentes por aí, que agora nesse momento estão fazendo reunião dizendo que Jesus ressuscitou. Caramba, se Jesus ressuscitou, já não estás debaixo de pecado. Agora, se ele não ressuscitou, continue rezando missa, continue pagando penitência, continue fazendo todas essas coisas que vocês fazem por aí, correntes, libertação, expulsando demônio, dizendo que as pessoas estão em pecado, porque Jesus não ressuscitou. Agora, se ele ressuscitou e hoje é comemorado o domingo de ressurreição, isso quer dizer que já não estás debaixo do pecado. Caramba, vamos entender isso aí de uma vez por todas, né? Então, uma pessoa dessas, classificadas com esses adjetivos todos, que eu coloquei aqui, adúltero, ladrão, mentiroso, leproso, cego, não sei quem, coisa e tal, 6 maridos, incrédulo, que gosta de beber, que fuma, que isso, essas pessoas não são bem recebidas e não são queridas nesses lugares. Esses caras fazem questão de dizer, primeiro você se conserta, depois você entra. Aí quando você convida alguém, essa pessoa diz, eu não sou digno de entrar nesse lugar, porque
Se primeiro se conserta e depois entra, todo mundo que está lá é bonzinho, e eu sou malzinha, eu sou ruinzinha, eu não posso entrar ali. Por quê? Porque são os donos de Deus. Os donos de Deus, esse é o tema de hoje. Eu tenho um exemplo próprio. Há algum tempo atrás, bastante tempo, mas há algum tempo atrás, né, eu era pastor numa determinada denominação evangélica pentecostal, e ali, às vezes não, rotineiramente, era entregue à organização das reuniões, que chamados cultos daquela época, para que eu organizasse, né, ali. Então, muito bem, o que eu vou fazer? Naquela época, eu sempre gostei de participar, de ver o poder de Deus em ação. Eu gosto muito de falar, e você percebe que eu gosto de falar. Deus me chamou para falar. Gosto de fazer programa de rádio, principalmente, gosto de transmitir aqui. Eu sou um motivador e uma pessoa que busca inspirar. E, graças a Deus, eu tenho recebido feedback da audiência, que pela misericórdia de Deus, eu tenho conseguido inspirar algumas pessoas. Algumas pessoas têm se sentido inspiradas em suas vidas pelas palavras que saem da minha boca, dadas pelo Espírito. Mas eu sempre gostei de ver o poder de Deus em ação. Então eu conhecia um pastor que dirigia um centro de recuperação de alcoólatras, viciados em drogas, tudo isso. E eu sempre achei isso muito bonito, de ver uma pessoa levantando das cinzas e se renovando ali, um filho de Deus, porque quando você passa na rua e vê um mendigo deitado no chão, esse cara tem mãe, tem esposa, talvez, tem filhos, né? tem pai, tem família, tem tudo. Por algum motivo dessa vida, algum acontecimento que ele ou ela não conseguiram resistir, ele caiu na bebida, caiu no vício, caiu no crack, caiu na cocaína, caiu na cachaça e caiu na rua. E aí não toma banho, não corta o cabelo, não faz nada, e todo mundo passa de largo como se não visse. Exatamente como aquela história do Lázaro, do quem? Daquele do samaritano, do bom samaritano, desculpem aqui, do bom samaritano que viu, o cara recolheu ele e pagou por ele. Então, esse pastor, ele tinha esse centro de recuperação e ele pegava essas pessoas na rua, compulsoriamente, punha no seu carro e levava lá para o centro de recuperação, e a gente se dava bem, e ele me convidava para ir lá, para dar uma palestra, uma palavra para aqueles homens ali, era masculino, era só homem, e eu ia muitas vezes ali naquele lugar e ficava encantado de ver aquelas pessoas que chegavam ali sujas, imundas, que você a 3 metros de distância era o máximo que você conseguia chegar perto daquela pessoa sem sentir asco de tão deplorável que era a condição daquela pessoa, daquele ser humano. E aquele homem pegava aquele homem, dava banho naquele homem, cortava o cabelo, ajeitava seus documentos, vestia, dava sandália, e tal, e eu gostei. E todo dia de manhã tinha uma reunião, palavra. E depois eles iam trabalhar, ele tinha plantio, ele tinha horta, ele tinha construção, ele arrumava uma forma de ocupar aqueles homens que estavam se libertando do vício. Primeiro a palavra, depois o trabalho, depois o almoço e depois um descanso, uma recreação, de noite outra reunião, o jantar e dormir. Essa era a rotina ali. Muito bonito, eu achava aquilo tão bonito, e eu comecei a frequentar aquele lugar, e eu comecei a ver o poder de Deus na vida de muitos homens que ontem estavam jogados na rua e agora estavam de pé. Que bacana, que bonito, que lindo ver o poder de Deus em ação assim, através de um outro ser humano chamado pastor. Que bacana, sem querer saber se aquele homem, se ele roubou, se não roubou, se matou, se não matou, se cheirou droga, não importa isso, o que importa é recuperar essa dignidade, porque ali está um filho de Deus também. O que ele fez ou deixou de fazer, isso é outra história. Bem, um belo dia, eu falei assim, poxa, eu vou chamar aquele pastor para vir aqui pregar no dia que me coube organizar o culto da chamada igreja que eu colaborava, como pastor vice-presidente na época, inclusive. Muito bem. E aí eu organizei, convidei o pastor e ele aceitou de muito bom grado, com muita alegria, muito ânimo e tudo mais. E me perguntou, eu posso levar os homens? Eu falei, claro, é isso que a gente quer ver o milagre de Deus agindo na vida das pessoas.
E que coisa, porque a pregação vai ter a ver com alguma recuperação? Sim, porque Cristo recuperou muita gente, ele curou leproso, ele curou cego e tal. Então, pode levar os homens. Eu vou levar 12 homens. Pô, legal. Escolheu lá os homens e tal. Muito bem, chegou naquele dia, eu estou ali na porta esperando o pastor que vai ministrar a palavra naquela reunião. E daqui a pouco para aquela Kombi velha, caindo os pedaços, com um para-choque torto, com o pneu careca, e parou na porta lá da congregação. Aí desceu: ei, Pedro Kelly, abençoado. Naquela época eu não falava abençoado, bem-vindo e tal. Aí desce 1, desce 2, desce 3, desce 4, desce 5, desce 10, desce 12. Aqueles homens vestidos da melhor maneira que aquele pastor conseguia vesti-los. Uma camiseta branca, uma calça jeans usada, e muitos não tinham tênis ou sapato e iam de sandália havaiana, chinelo havaiano. E suas Bíblias eram usadas porque aquele homem trabalhava com doações. Então era um com a Bíblia desse tamanho, outro com a Bíblia pequenininha, outro com aquele Novo Testamento de bolso, outro com outro tipo de Bíblia, outra encadernação, as páginas amarelas, já daquele livro todo amarelo de uso. E aqueles homens então, ordeiramente, entrou o pastor, a igreja já estava cheia, a congregação, né? Eu separei um lugar lá na frente para aqueles 13 homens, e incluindo o pastor, 14, porque ele foi com a esposa e tudo mais. E então entrou o casal na frente, saudando todo mundo, já estava começando a música, tocar, e as pessoas então começaram a regalar os olhos, depois que viram o pastor de gravata. Até aí tudo bem, ninguém estranhou, mas quando começaram a ver aqueles personagens que vinham atrás do pastor com seus jeans, seus pés de chinelo, suas Bíblias surradas e usadas, suas caras de lastimados pela vida, demacrados pelo tempo, pela droga, pelo sofrimento, pela tristeza, pelo descaso de todo mundo, aquelas pessoas começaram a se encolher. Eu comecei a olhar a reação de todo mundo, comecei a ver que aquelas pessoas não estavam se sentindo muito confortáveis, tendo que compartilhar um ambiente com tantos homens de reputação duvidosa. Aí aqueles homens sentaram ali, a reunião rolou, foi uma maravilha, foi muito legal, mas aquilo me marcou, porque muitas pessoas, inclusive alguns líderes daquele lugar, não se aproximaram nem daquele pastor e da sua esposa, e muito menos dos recuperandos. Esse é um testemunho meu, pessoal. Eu vi isso aí acontecer. Hoje se comemora o dia da ressurreição, né? Graças a Deus, as procissões foram proibidas. Eu soltei até fogos. Então, não existe imagem mais deprimente ou ridícula do que ver aquele grupo de sacerdotes, né? Homens vestidos de saia, que muitos nem homens são. Não tem nada contra o homossexual, eu não gosto de quem está escondido, né? Isso aí é que me cheira a falsidade. Ridículo, né? Uma dezena de sacerdotes andando na frente, guiando uma pequena multidão. Aquilo reforça, preste atenção nisso, aquilo reforça a falsa imagem de representantes de Deus aqui na terra, porque é imponente, eles estão na frente, eles carregam a imagem, eles têm as vestes especiais, cada coisa com seu significado, eles são os intermediários, Deus fala com eles, Deus fala através deles. Eles têm as regras, eu não. Se eu não me submeter às regras deles, eles falam com Deus: não atende esse aí não, porque esse aí está fora da parada aqui. Então eles são os donos de Deus, eles pretendem passar essa imagem, eles se interpuseram entre você e Deus com essa história de que Pedro recebeu a chave do reino. Eles levantaram, construíram um verdadeiro império.
Nós somos os representantes de Pedro, Praça de São Pedro, Basílica de São Pedro, Trono de São Pedro, e Pedro tem a chave, e se nós estamos com Pedro, a gente é que manda aqui. Se você não fizer como a gente diz, você está fora do reino do céu. Se for divorciado, não serve. Se não se batizar aqui, não vai participar também e tal. Então, esses homens, essas mulheres, esses líderes, essas pessoas trataram de desviar a igreja do seu propósito fundamental e dessa maneira pintaram uma imagem na mente da sociedade de que eles são superiores porque Deus fala com eles. E hoje não teve procissão porque Deus usou um vírus e derrubou tudo isso. Glória a Deus por isso. Em outras palavras, nós temos conexão exclusiva com Deus. Você não tem. Se não fizer as coisas de acordo com as nossas regras, Deus não vai poder te atender. É assim que eles agem. É assim que eles falam, porque é assim que eles pensam. E se é assim que eles pensam, é assim que eles são. E hoje é dia de ressurreição. Estão lá nas suas missas, estão lá nos seus cultos, estão lá desejando Feliz Páscoa, mas se você não passar aqui pela minha mão, Deus não vai fazer nada não. Só que tem um detalhe, meu acompanhante, isso não é de hoje. Eu quero mostrar para você aqui uma passagem, bem rapidamente, em João capítulo 9, olha só, de onde vem isso? Ao passar Jesus, veio um homem, veio a ele, viu, né? Ele viu um homem cego de nascimento, e esse homem gritava, porque esse homem tinha nascido cego. Eu não sei se você já tentou andar na rua com os dois olhos fechados. Eu não sei. Mas eu imagino que uma pessoa que é cego tem algum tipo de sofrimento, porque a visão é um dos sentidos fundamentais que a gente tem. Então, a primeira coisa que os religiosos que estavam ao lado de Jesus perguntaram foi essa: mestre, quem foi que pecou? Porque esse cara nasceu cego, e se ele nasceu cego, isso é grave. Na cabeça deles, significa que ou o pai está cometendo adultério, ou a mãe está cometendo adultério, alguém ali está em pecado na família, e Deus castigou, pesou a mão, e o menino nasceu cego, cego de nascença. Quem foi que pecou? Olha só a pergunta, a primeira pergunta: quem pecou? Por que esse menino morreu? Eu me lembro um caso da minha família, o meu irmão Cláudio, mais novo, com 10 anos, apareceu em sua perna um câncer, um tumor. E isso foi um sofrimento na família que Deus queira que você nem imagine o que significa uma família passar por isso e os pais terem que enterrar um filho. Isso é doloroso. E alguém pode ter dito: ih, essa família aí está devendo, porque olha só, o menino nasceu, nem cresceu ainda e já tem câncer. Isso é uma coisa muito dolorosa, porque não tem nome. Isso não tem nome. É tão doloroso que não tem nome. Outro dia eu estava percebendo, quem perde os pais fica o quê? Órfão. Esse é o nome para quem perde os pais. Quem perde um cônjuge fica viúva, viúvo. Esse é o nome para alguém que perde um cônjuge para a morte, né? E quem perde um filho? Não tem nome, porque é fora do natural. Então alguém pode dizer: pecado, Deus pesou a mão, Deus castigou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. E Jesus respondeu: não foi ele, nem foram seus pais, não foi ninguém. Tudo isso se manifestou para a glória de Deus. E a glória de Deus vai ser revelada hoje aqui na tua vida. Porque o que eu vou te explicar aqui é o que está acontecendo hoje. Preste atenção. Então, diz a história que Jesus cuspiu no chão, fez uma lama, passou nos olhos do rapaz e falou assim: vai lá no tanque de Siloé e se lava. Ok. E disse que ele voltou vendo. Aí começou o dilema. Aí começou a situação. Aí começou a dificuldade, né?
E os vizinhos começaram a olhar e não acreditaram. Diz aqui o verso 8. Os que antes haviam visto que ele era cego e começaram a se perguntar: vem cá, esse aí não é aquele que ficava lá na esquina pedindo dinheiro porque era cego? Os vizinhos começaram a perguntar, estranharam. É muito surpreendente que o ser humano seja assim, que em lugar de fazer uma festa, vá fazer um questionamento, uma fofoca, uma coisa assim, né? E aí uns diziam, é ele, e outros diziam, não é ele não, parece com ele, mas não é ele não. Então ele mesmo dizia, sou eu que estou aqui. Aí vem a primeira pergunta, e lhe perguntaram, como é que teus olhos foram abertos? E ele contou, aquele homem que se chama Jesus fez lodo, passou nos meus olhos e me disse, vai lá no tanque de Siloé, se lava. Eu fui, me lavei, voltei e recebi a visão, e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Eu só sei disso. Então perguntaram para ele, cadê esse homem? E ele disse, não sei. Aí, não contentes, pegaram o rapaz e levaram diante dos pastores, sacerdotes, fariseus. Fariseus eram os religiosos daquela época, os do sistema religioso, os presbíteros, aqueles velhinhos de cabeça branca, lá da igreja que você ia, né? Os fariseus. Levaram para os fariseus. Por quê? Porque os fariseus são os donos de Deus. Não esqueça disso. Então, era dia de repouso, sábado. Sábado descansarás. Não farás qualquer obra, diz a lei de Moisés, no dia de sábado, porque é o dia de descanso. Sabates será para esse povo. Era dia de repouso e Jesus não respeitou o dia de repouso e curou o cego. Olha o problema que ele arrumou. Furou a regra por amor e por misericórdia. Furou a regra. E quando fura a regra, não importa o milagre, porque o que importa é a regra, o que importa é a doutrina, o que importa é que os donos de Deus é que resolvem o que pode e o que não pode. Naquela época já era assim. Então voltaram, segunda pergunta. Agora os fariseus. Primeiro foram os vizinhos e transeuntes. É ele, não é ele? Ah, como é que foi? Pá, foi assim. Levaram para os fariseus, para os velhinhos do templo. Aí perguntaram também como é que ele recebeu a vista. Ele disse, ele me colocou lodo sobre os olhos, me lavei e agora vejo. Você vê que ele nem fala mais detalhadamente, cuspiu no chão, misturou a terra, fez lodo, passou nos meus olhos, disse para mim, vai, se banha no tanque de Siloé, volta e você verá. E eu fui, me banhei, me lavei e vi. Né? Já nem falou, parece que ele já estava perdendo a paciência com tanta pergunta. E ele disse, me pôs lodo sobre os olhos, me lavei e agora vejo. Então os fariseus ficaram desesperados. Por quê? Porque acontecera um milagre fora de suas regras e eles são os donos de Deus. Entendeu? Fora da regra dele, não pode. Tem que cortar cabelinho, tem que usar gravatinha, tem que usar estola sacerdotal e gola clerical, porque senão eu não posso oficiar. Ai, muito ridículo isso aí. Então, outros diziam, esse homem não guarda o sábado, e isso é pecado. Acusavam Jesus de não guardar o sábado. Curou o cego, mas ninguém está nem aí para a alegria e a felicidade do cego, ou dos seus pais. Eles estavam aí, era para as regras. Porque hoje eu tenho que comer chocolate. Essa é a regra. Assim pensam os fariseus. Amanhã eu xingo todo mundo. Mas hoje não. Sexta-feira não pode comer carne. Mas amanhã eu não quero nem saber. O negócio é cumprir a regra do dia. Hoje é bacalhau. Tão ridículos que são essas pessoas. Então outros diziam, como é que pode um homem pecador fazer esses sinais? E havia uma dissensão entre eles, porque eles não entendiam como é que alguém ia fazer um milagre fora dos ditames daqueles que lideram a procissão no dia da ressurreição. Hein? Como é que pode? Aí veio a terceira pergunta. Então, tornaram a dizer para o cego, e o cego lá, coitado,
Eu não sei de nada. A única coisa que ele sabia dizer é: eu era cego, agora vejo. 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 Ele pegou o celular dele, gravou assim: eu era cego, agora vejo. Quando perguntavam, ele, que já estava ficando sem voz, ele tocava lá: ó, escuta aí, eu era cego, agora vejo. Eu era cego, agora vejo. Ele tá, eu não sei. Eu era cego, agora vejo. E vocês não estão prestando atenção que eu era cego, agora vejo. Vocês só estão querendo saber que era sábado e que esse homem não pode ser de Deus e que isso está errado porque está fora das regras, está fora da doutrina, está fora de tudo. Então, perguntaram a ele: o que você diz desse que te abriu os olhos? Sabe qual foi a resposta dele? Eu digo que ele é profeta. Então os judeus não criam que ele havia estado cego. O cara era cego, agora vê. Todo mundo na vizinhança dá testemunho. E os judeus, os religiosos, diante de tudo isso, não acreditavam. Não, você está mentindo. Você era aquela pessoa endividada? Não. Você não era aquela pessoa endividada, não. Por quê? Porque te acostumaram a ver pedindo. Acostumaram a ver você por baixo. Acostumaram a ver você na esquina pedindo esmola, porque você era cego. E de repente, quando você se levanta de um divórcio, de uma bancarrota, de uma enfermidade, você era aquela mulher que estava com câncer? Não, eu não acredito nisso, não. Por quê? Porque você não foi lá na reunião do óleo ungido e ficou curada? Isso está muito esquisito, isso é mentira. Então, e não acreditavam que o cara era cego e que tinha recebido a vista, até que chamaram quem? Os pais, que entrem os pais do ex-cego, dizia a nossa profeta Laura, lá do programa lá de Miami. É um programa que chama assim, que entre o amante, aí entra o amante, é aquela briga. Então, que entre agora os pais do ex-cego. Aí vieram os pais. Imagina aqueles velhinhos, né? Submetidos àquelas regras ali, e entraram diante daquela imponência, aqueles homens com aquelas estolas. Eu imagino, parece que eu era uma mosquinha que estava lá vendo aquela ridicularidade toda, em espanhol, ridiculez, daqueles homens e daquelas pessoas, e chamaram os pais: olha aqui, vem aqui. Vocês são os pais desse menino? Somos, sim, senhor. Somos, sim, senhor. As pessoas assim falam baixo, né? Somos, sim, senhor. E de cabeça baixa e de ombros caídos, porque são pessoas intimidadas por um poder que esses homens e mulheres líderes religiosos nunca receberam da parte de Deus, nem autoridade para isso. Mas eles intimidam com tudo isso, como eu já falei, suas procissões, suas vestes, suas formas. Nós somos os intermediários aqui entre você e Deus. Sem nós você não consegue. Então vocês são os pais desse menino? Somos, sim, senhor. Baixinho assim: somos, sim, senhor. E esse menino aí é seu filho? E vocês dizem que ele nasceu cego? E como é que agora ele está vendo? Inquirino: explique para nós. E seus pais eram membros daquela chamada igreja lá atrás, né? E disseram: olha, senhor pastor, seu padre, porque tem que beijar a mão e o anel, né, do padre. Nós sabemos que ele é nosso filho e ele nasceu cego, sim, senhor. Mas, como ele esteja vendo agora, isso a gente não sabe, não. Não sabemos, não. Ou quem abriu os olhos dele, a gente não sabe, não. Mentira. Medo de falar a verdade. Por quê? Não sabemos. Sabe de uma coisa, senhor pastor, senhor padre, senhor dono de Deus? Perguntem a ele, porque ele é maior de idade. Então os pais fizeram assim, ó: eu não sei. É claro que eles sabiam, eles eram os pais, e eu acredito que o rapaz, quando recuperou a vista, as primeiras pessoas que ele foi confraternizar ou dar a boa notícia foram a seus pais. Eles sabiam sim que eram seus pais, que quem o havia curado, porque eles eram seus pais.
Eles sabiam de tudo, mas eles lavaram as mãos. Pergunta a ele é maior de idade, ele mesmo que responda pelos seus atos. Aí o verso seguinte explica, e eles disseram isso, os pais disseram isso para os pastores, donos de Deus, porque eles tinham medo dos judeus, porque os judeus tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era quem havia feito aquilo, era o Messias, seria expulso da igreja. Entendeu? Os pais queriam estar na igreja. Eu quero ir para a igreja. Para quê? Comungar todo domingo. A vida é um inferno, filha da mãe. É uma confusão, uma falsidade danada. Mas domingo eu tenho que comungar. O pastor mete o cacete no filho, na mulher. A mulher às vezes falta às reuniões porque tem que curar o olho roxo, tem uma amante aqui, sai com a irmã do coral, tá de olho naquela outra bonitinha que chegou ali e tudo mais, mas ele está celebrando a Santa Ceia, porque hoje é dia de ressurreição, entendeu? Porque ele é o representante, e ele diz, se não for assim, vai ser expulso da igreja. Por isso seu pai disse, diz o verso aqui, ele já tem idade. Perguntem a ele. Perguntem a ele. Então voltaram a chamar o rapaz. Ninguém nunca comprou uma bebida e celebrou com o ex-cego. Comprou uma carne, fez um churrasco e colocou uma música bem alto para tocar. O que vocês estão celebrando aí? O cara era cego, ficou bom, agora ele está vendo, ele conhece a cor da minha pele, conhece a cor da parede, a cor do sol, a cor do dia, a cor do céu, a cor de todo mundo, as cores todas, ele está vendo, agora ele pode identificar. Ninguém fez isso. Por quê? Porque ninguém nesse lugar chamado igreja está ligado nessas coisas. Só estão ligados para serem os donos de Deus, botar regra e ditar como é que você tem que se comportar. E você muitas vezes se comporta como os pais do ceguinho, né? Sim, senhor pastor. E o meu pastor disse, você não tem mais pecado, porque se Cristo ressuscitou, livrados fostes do pecado. Mas o meu pastor disse que tem pecado, sim. Quer saber de uma coisa? Se você pensa assim, dane-se você! Com pecado, com diabo, com inferno. Aliás, vamos reviver o inferno e jogar você lá dentro. Porque depois de uma explicação dessa, você ainda fica... que o meu pastor... Esse pastor é um filho da mãe. E do pai também. Quarta pergunta. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Chamaram o rapaz, porque os pais disseram, não, chama ele, porque a gente não quer se meter nessa confusão, porque se a gente se meter nessa confusão, vocês vão expulsar nós da igreja, porque é assim que essa gente fala. Então chama ele, chamaram ele, né? Esse cara aí que diz que te curou é pecador, dá glória a Deus aí, você. Então ele respondeu, sabe o que? Ele diz assim, se é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Verso 25. Aí voltaram a falar com ele de novo. Mas o que ele te fez? Como foi que ele abriu teus olhos? E ele já de saco cheio respondeu, eu já disse a vocês, e vocês não querem ouvir. E por que vocês querem ouvir tudo de novo que eu já disse? Já gravei no meu celular, já coloquei na internet, já publiquei no Facebook, já abri o Instagram para dizendo eu era cego, agora vejo. E vocês ainda continuam questionando e questionando e questionando? Ou será que vocês estão querendo ser discípulos dele também? Mas não podem porque o compromisso não deixa. Porque tem muita gente que está ouvindo nós. Mas o compromisso fala mais alto, né, do que a verdade. Então, caramba, eles lhe injuriaram e disseram assim, você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Vocês são pecadores, nós somos os líderes das assembleias, não sei o que, das batistas, não sei da onde. Nós representamos o concílio episcopal brasileiro ou de outro país. Nós somos os cardeais.
Vocês, não sei, mas nós somos, vocês são, fariseus. Para dizer aqui, bem, para fazer a história curta, hoje Deus está usando um vírus, porque esse vírus está na mão de Deus. Como em 2020 não se convenceram, 2021 vezes 7 na fornalha. Lembra da fornalha lá do quem? Do Daniel, né? Na época do Daniel. Bota esse cara na fornalha aí. Aí aumentaram vezes 7 o micro-ondas. Aí quando olharam, não tinha 3 lá, como é que eu estou vendo 4? Aí tem os adesivos, né? O quarto homem da fornalha, você sabe quem é, aquela passagem de Daniel. Então Deus está usando hoje um vírus para aumentar um pouquinho a temperatura da fornalha, né? Para gritar para o mundo e dizer assim: eu não preciso de vocês, líderes, eu não preciso de intermediários. Cristo em vós, a esperança da glória. Não é Cristo no líder para ver se você se comporta bem, e então o líder te dá uma lasquinha de Cristo até domingo que vem, quando essa lasquinha precisa ser renovada, mas você tem que chegar lá e pedir pelo amor de Deus de novo para ele. Saiam da caixinha, ouvintes, pelo amor de Deus. Saiam da caixinha, acabou isso. Acabou essa coisa de igrejinha, se acabaram as disputas, se acabaram, não, eu prego melhor que o fulano, não, aquele fulano eu prefiro porque ele prega melhor que o outro, não, eu gosto de cantar com o melhor microfone, não, eu sei cantar melhor do que a fulana porque ela é gasguita e o outro não sei o que, não, o som está muito baixo, não, porque o som está muito alto, não, porque, vem cá, você trouxe alguém, você pegou um mendigo ali na rua, pegou uma mulher que estava prostituindo à noite e convidou ela para vir, não, então vai para os infernos também, acabou isso tudo, agora é Cristo em vós, e a palavra que é o que edifica. O que edifica não é o louvor, o que edifica não são os anúncios, o que edifica não é nada disso, o que edifica é a palavra. Nem todo mundo aguenta só a palavra, alguns sim, graças a Deus. Agora é só a misericórdia de Deus estampada na palavra. Então, queria terminar dizendo para você, Deus não nomeou ninguém para decidir por ele o que é certo ou o que é errado na vida de alguém. Se você ainda é dessas pessoas que gosta de ficar dando palpite e dizer o que é certo e o que é errado na vida do outro, cala a boca. Por quê? Porque Deus não nomeou ninguém, não nomeou sacerdote, não nomeou pastor. Eu não estou aqui dando uma liberdade, não, então agora vamos bagunçar, porque não é isso, não põe a palavra na minha boca. O que eu estou dizendo é que o amor de Deus tem que vir primeiro, depois virão outras coisas. Primeiro é o amor de Deus. Então, eu termino dizendo, ninguém é dono de Deus. Quem dera caísse um raio do céu e fulminasse esses líderes nas procissões por aí, não é verdade? Ah, mas você está desejando o mal dos outros. Eu não, estou desejando o bem do mundo. Por quê? Porque sem essas pessoas que se julgam intermediários de Deus, o mundo seria um pouco melhor. Com certeza disso, porque ninguém te acusaria. Você já imaginou uma pessoa entrar numa congregação açoitada pela vida, açoitada pela dificuldade da vida? Às vezes, a vida é difícil no decorrer dos dias de algumas pessoas, e essa pessoa precisa falar, precisa ser ouvida, precisa se apresentar, precisa ser recebida, precisa entender que Cristo naquela pessoa também mora, mas pela sua aparência, pelo seu comportamento, pela sua fama, aquela pessoa não pode ser recebida naquele lugar. Por quê? Porque aquele lugar está cheio de gente hipócrita, está cheio de gente mentirosa, está cheio de Nicodemos, que vai procurar ouvir as mensagens do Pedro Kelly escondido. Entendeu? Porque de dia vão saber e vai ficar chato. Entendeu? Bem, abençoados e abençoadas, né, Andrés? Tá tudo bem aí? Como é que estão
nossos lower thirds, as coisas todas, tudo funcionando? Tudo controle. Ah, então tudo bem. Estamos chegando ao final de mais uma ministração. Agradeço a tua participação, agradeço a tua audiência. Espero que você pense bastante, medite bastante nessas palavras, porque, como disse a abençoada que trouxe essa profecia para a minha vida, a minha boca é uma faca afiada contra a mentira da religião. Então, esse é meu trabalho, esse é meu chamado aqui. Eu quero, antes de terminar, agradecer a todas as pessoas que têm compartilhado essas mensagens. Abra os olhos de alguém, ajude alguém a ser feliz compartilhando um dos nossos links. Inscreva-se no nosso YouTube, Pedro Kelly RCC. Inscreva-se lá, ative o sininho também. Instagram, Pedro Kelly. Facebook, Pedro Kelly. Se deseja contato conosco, é aqui, né, André, desse lado, 99104-8388, está na tua tela aí, esse é o nosso contato. E agora, eu agradeço aos semeadores, vai aparecer na tua tela aí os nossos códigos para você semear aqui, como eu te disse no início. Eu só posso estar no ar graças à tua semente, então muito agradecido pela semente que você envia. E se alguém está nos ouvindo, está se sentindo bem com essa palavra, com essa ministração, e deseja semear aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, aí estão os nossos códigos Pix. Por que código Pix? Porque você põe o código e não precisa botar aquele monte de número, CPF, nem nada, CNPJ, nada disso. O primeiro código é da conta da Caixa Econômica Federal, né? 21 99 104 8388. Esse é o primeiro código. O segundo código é a conta no Banco Itaú, margaritalon77@gmail.com. Esse é o da conta do Banco Itaú. Terceiro código Pix é o código Pix da conta do PagSeguro, Banco do UOL. pedrokeller@hotmail.com. Como eu disse no princípio, se você sente o desejo no coração de colaborar comigo, faça, porque esse é o chamado de Deus na tua vida. Bem, não julgue teu dia por aquilo que você colheu, e sim julgue teu dia por aquilo que você plantou. Isso é mais inteligente. Plante hoje para ter certeza da colheita amanhã. Entendeu? Eu vou ficar por aqui, te espero terça-feira às 5 da tarde com mais uma edição do programa Café e Palavra com Pedro Kelly. Novamente, muito agradecido a todos vocês e até a nossa próxima reunião. Abençoadas, abençoado. Tchau. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.